Vitor Roque e Paulinho devem reforçar o ataque do Palmeiras. Quem acompanha o clube sabe que o Alviverde segue em ritmo intenso de preparação para o segundo semestre de 2026. Após garantir a liderança do Campeonato Brasileiro e o título paulista, o elenco concentrou forças em uma espécie de intertemporada na academia de futebol. A prioridade máxima do técnico Abel Ferreira neste momento é a manutenção do grupo de atletas para encarar a maratona decisiva que vem pela frente. Por isso, a comissão técnica optou por evitar viagens longas para pré-temporadas internacionais, focando em treinamentos intensivos no próprio CT para minimizar desgastes e otimizar a carga de trabalho. Além da parte física geral, o clube tem como prioridade a recuperação de jogadores que estão no departamento médico. No caso de um dos atletas, as dores começaram ainda no Atlético Mineiro, mas o quadro se agravou no Palmeiras, sendo necessária uma cirurgia para fixação com enxerto ósseo. Após o procedimento em julho, ele seguiu um rigoroso protocolo no núcleo de saúde e performance e agora passa por um controle de carga para consolidar sua estabilidade física. Já o outro jogador se lesionou no dia 23 de abril, após uma entrada dura na partida contra o Jacuipense pela Copa do Brasil, o que exigiu cirurgia em 1º de maio. Desde então, ele realiza tratamento intensivo e a previsão é que retorne aos gramados logo após a pausa para a Copa do Mundo. De acordo com o portal Nosso Palmeiras, a torcida está com expectativas altíssimas, já que o período sem jogos devido ao Mundial está sendo aproveitado como uma verdadeira pré-temporada para garantir o condicionamento ideal da dupla. A comissão de Abel Ferreira trabalha com cautela, mas o planejamento prevê a reintegração de Vitor Roque aos treinos com bola e seu retorno para a sequência do Campeonato Brasileiro e os mata-matas das Copas. Em relação a Paulinho, o foco do núcleo de saúde e performance é seguir com o recondicionamento progressivo. Resta agora aguardar os próximos passos dessa retomada. É fascinante observar como o futebol brasileiro, especialmente um clube com a estrutura e a mentalidade do Palmeiras, consegue transformar momentos de interrupção em verdadeiras operações de guerra em prol da alta performance. Quando a gente fala de nomes como Vitor Roque e Paulinho, não estamos tratando apenas de reforços para o elenco de Abel Ferreira, mas de duas trajetórias que se cruzam em um ponto nevrálgico, a resiliência física e a busca pela consolidação no topo do futebol nacional. Para entender o peso do que está acontecendo agora no CT, a gente precisa olhar para trás e entender quem são esses caras. O Vitor Roque, que surgiu como uma promessa avassaladora no Cruzeiro e logo explodiu no Atlético Paranaense, é o típico exemplo do menino prodígio que teve sua vida transformada em uma velocidade estonteante. Mineiro de Timóteo, ele foi lapidado com aquela fome de gol que poucas vezes vimos em atletas tão jovens. A sua passagem pelo futebol europeu, embora curta e cercada de expectativas astronômicas, serviu para moldar uma casca que ele precisava para o cenário brasileiro. Quando o Palmeiras entra na jogada, o clube não está apenas contratando um atacante de velocidade e finalização apurada, mas um jogador que carrega a responsabilidade de ser um protagonista, alguém que sabe que o próximo passo na sua carreira é o que vai definir se ele será uma lenda do esporte ou apenas mais uma promessa que não vingou no velho continente. Já o Paulinho, esse tem uma história que a torcida mineira conhece muito bem, marcada por aquela parceria icônica com o Hulk no Atlético Mineiro. Paulinho nasceu no Rio de Janeiro, começou no Vasco da Gama, um clube formador por excelência, e muito cedo mostrou que tinha um faro de gol diferenciado. Sua trajetória é marcada por uma inteligência tática acima da média. Ele não é apenas o cara que finaliza, ele é o cara que sabe ocupar espaços, que lê o jogo antes de todo mundo. Quando ele saiu do Galo, o torcedor atleticano sentiu, e sentiu muito, porque ele era o pulmão e a inteligência daquele ataque. A transição para o Palmeiras, embora vista com naturalidade pela elite do futebol, traz um desafio novo: adaptar-se ao sistema rigoroso e muitas vezes implacável do Abel Ferreira. Não é qualquer jogador que sobrevive ao método Abel. Exige dedicação integral, disciplina tática e, acima de tudo, uma entrega física que beira a exaustão. O que a gente vê hoje, com essa dupla no departamento médico, é um reflexo do preço que se paga pela intensidade do calendário brasileiro. A história do Paulinho, com aquela lesão sofrida contra o Jacuipense, é emblemática. O futebol brasileiro tem um nível de contato físico e uma sequência de jogos que às vezes parece desafiar a biologia humana. Ver um jogador do calibre dele, que mal tinha parado nos últimos anos, ser submetido a uma cirurgia e a um protocolo tão longo, mostra que o clube não está economizando em tecnologia para salvaguardar o patrimônio.
E no caso do Vitor Roque, a situação do enxerto ósseo é um lembrete cruel de que, por trás da glória das chuteiras, existe um desgaste ósseo e muscular que o torcedor nem sempre vê. Aquela dor que ele carregava desde os tempos de Minas Gerais e que se agravou agora no Palmeiras, é o tipo de problema que exige paciência. E paciência é algo que o ambiente do futebol profissional brasileiro raramente oferece. Eu particularmente acho que o torcedor palmeirense, embora ansioso, está vivendo um momento único de maturidade. O fato de a comissão técnica ter optado por uma intertemporada no próprio CT, sem as turnês internacionais que tanto desgastam, demonstra que o clube mudou seu foco. Não se trata mais de marketing ou de exposição global, trata-se de ganhar títulos. E para ganhar títulos, o elenco precisa estar inteiro. O planejamento que vemos hoje, de preparar esses dois nomes para o pós-Copa do Mundo, é uma estratégia clara de all-in. O clube está sacrificando agora para garantir que na reta final do Campeonato Brasileiro e nos mata-matas, tenha uma artilharia de elite. Na minha visão, essa é a diferença entre um clube que apenas disputa e um clube que domina. O Palmeiras hoje opera com uma frieza estratégica que chega a ser assustadora. A correlação entre o passado desses atletas e esse momento atual é muito clara. Ambos estão tentando reescrever suas histórias após períodos de instabilidade. O Vitor Roque precisa provar que o brilho que vimos em Curitiba não foi um lampejo, e o Paulinho precisa mostrar que mesmo após uma cirurgia complexa, ele continua sendo aquele atacante letal que decide clássicos. O que mudou? O ambiente. Agora eles estão sob a tutela de uma comissão técnica que não tolera corpo mole e que possui um dos núcleos de saúde e performance mais avançados do mundo. O que se repete? A necessidade de superação. Todo grande jogador, em algum momento da carreira, precisa enfrentar o seu próprio corpo. Esse momento que eles vivem agora, longe dos holofotes do gramado, é o verdadeiro teste de caráter de um atleta de alto nível. É no silêncio da academia, no barulho das máquinas de fisioterapia e no rigor do controle de carga que o craque se separa do bom jogador. Eu fico pensando no impacto que essa dupla, estando 100% fisicamente, vai causar no segundo semestre. O Palmeiras já é um time competitivo, organizado e mentalmente forte. Adicionar dois jogadores dessa qualidade, que possuem características de drible, velocidade e presença de área, é um reforço que poucos clubes no mundo poderiam se dar ao luxo de ter em meio a uma temporada. Mas também vejo um risco. O futebol é ritmo. O futebol é entrosamento. Por mais que o treino seja intenso, nada substitui a minutagem, o jogo valendo, o clima de decisão. A grande dúvida que fica na cabeça de todo mundo é se eles conseguirão alcançar essa forma ideal a tempo de não apenas participar, mas decidir. Porque no Palmeiras não basta estar em campo, é preciso ser decisivo. A exigência é altíssima e o cenário competitivo, com outros gigantes brasileiros também se reforçando, só aumenta a pressão. Mas, sendo bem sincero, se tem um clube hoje capaz de gerir essa transição com eficiência, esse clube é o Palmeiras. A gestão de Abel Ferreira tem um histórico de sucesso com jogadores que retornam de lesão, e a estrutura que eles montaram é de primeiro mundo. A torcida pode estar ansiosa, e com razão, mas o planejamento está sendo feito com uma precisão cirúrgica. Estamos acompanhando, talvez, uma das recuperações mais bem monitoradas da história recente do futebol brasileiro. A expectativa é alta, o risco existe, mas a recompensa, se tudo der certo, será um ataque avassalador que, pelo que a gente tem visto, pode muito bem carregar o clube rumo a mais conquistas memoráveis no final desta temporada de 2026. O futebol é feito de momentos, e este é um momento de cautela, de silêncio e, acima de tudo, de muita fé no trabalho da comissão técnica. Vamos continuar acompanhando cada passo, porque quando essa dupla pisar no gramado, o campeonato vai ganhar um novo protagonista.